A pobreza é um fenômeno que assola diversas nações do mundo e deve ser entendida como a falta de condições dignas de vida, a ausência de alimentação, moradia e vestuário. Todos os anos o Fundo Monetário Internacional, FMI, publica uma lista com os países mais pobres do mundo, considerando seu PIB per capita. Em 2023, os 10 países mais pobres do mundo estão todos localizados no continente africano com PIB per capita abaixo de $1.000 em alguns deles. O Burundi é considerado um dos países mais pobres do mundo devido a uma combinação de fatores, como a falta de recursos naturais, conflitos étnicos e políticos, além de um setor industrial pouco desenvolvido. Em termos de PIB per capita, o Burundi ocupa a última posição, com um valor de apenas €233 per capita, ou seja, a renda média anual por pessoa é muito baixa. Além disso, o país apresenta baixos indicadores sociais, como um IDH de 0,423, expectativa de vida de 60,90 anos e média de escolaridade de 3 anos. A instabilidade política e os conflitos étnicos e locais também são fatores que contribuem para a pobreza do país, causando centenas de milhares de mortes e refugiados. Em suma, a combinação de baixa renda, indicadores sociais precários, conflitos étnicos e políticos e um setor industrial pouco desenvolvido fazem do Burundi o país mais pobre do mundo em termos de PIB per capita. O Sudão do Sul é um dos países mais pobres do mundo, com PIB per capita de $220, devido a vários fatores como as altas taxas de mortalidade infantil, sistema de saúde precário e baixos índices de educação. Apesar de ser rico em petróleo, o país enfrenta uma série de desafios econômicos e sociais que afetam a qualidade de vida de sua população. A taxa de mortalidade materna é a maior do mundo, e a maioria das crianças do país enfrenta condições precárias de vida, com pouca assistência médica e nutricional. Em termos de saúde, o Sudão do Sul tem um dos piores sistemas de saúde do mundo, com recursos limitados e um alto índice de doenças infecciosas e parasitárias. Isso se reflete nas altas taxas de mortalidade infantil e na expectativa de vida média relativamente baixa no país. Além disso, apenas 27% da população acima dos 15 anos sabe ler e escrever, o que contribui para um alto índice de analfabetismo no país. Apesar de possuir grandes reservas de petróleo, a falta de infraestrutura e as limitações no setor econômico impedem o país de utilizar plenamente seus recursos naturais para o benefício de sua população. Como resultado, o Sudão do Sul tem uma renda per capita muito baixa em comparação com outros países, tornando-o um dos países mais pobres do mundo. Possuindo um PIB per capita de $1.185, mais de 2/3 dos somalianos vivem em pobreza extrema e o país tem um dos maiores índices de mortalidade infantil do mundo. Além disso, a Somália enfrenta uma grave crise humanitária, com destaque para a fome. O país é marcado por uma longa história de conflitos armados, que persiste há décadas e tem como resultado uma infraestrutura extremamente debilitada e um Estado praticamente inexistente. Esses conflitos são agravados pela presença de grupos terroristas. Apesar das riquezas naturais, como minerais e a pesca, a Somália enfrenta dificuldades em explorá-las em razão do contexto de violência e a instabilidade política. Além disso, o país sofre com a falta de investimentos em educação e saúde, o que acaba limitando o desenvolvimento econômico e social. Na quarta posição entre os países mais pobres está Malawi, no sudeste da África, que também possui uma população concentrada no meio rural. Com alto desemprego e um crescimento desenfreado da população, o país tem uma renda per capita de apenas $1.005. A sua economia é baseada principalmente na agricultura, que emprega a maioria da população, mas apresenta baixa produtividade e vulnerabilidade a fatores climáticos, o que pode impactar na segurança alimentar e econômica do país. Além disso, o sistema de saúde do país é precário, com apenas 4 hospitais de referência para atender a uma população de cerca de 18 milhões de habitantes, o que representa um grande desafio para o acesso à saúde da população. Todos esses fatores contribuem para uma situação de grande desigualdade social e econômica no país. O quinto país mais pobre do mundo é a República Centro-Africana, que faz fronteira com Camarões e outros 5 países. A maior parte do país é coberto por savanas, e o mesmo possuindo valiosas reservas minerais de diamantes, petróleo, ouro, urânio e madeira. O país possui um PIB per capita de apenas $1.013. A República Centro-Africana é um dos países mais pobres e instáveis do mundo, com uma economia baseada principalmente na agricultura e na exploração de diamantes. O país enfrenta uma grave crise humanitária e de segurança desde 2013,
quando um golpe derrubou o então presidente François Bozizé, levando a um conflito entre grupos armados rivais e a uma série de violações dos direitos humanos. Desde então, o país tem estado em um estado de conflito contínuo, com combates frequentes entre os rebeldes Seleka e as chamadas milícias anti-Balaka, retiradas da população não muçulmana, e soldados das forças armadas regulares. A guerra civil tem causado grande sofrimento, mortes e destruição de propriedades. Além disso, a infraestrutura socioeconômica do país já estava debilitada, colapsou durante o conflito, e os serviços sociais básicos são inexistentes. Por essas razões, a República Centro-Africana é considerada um dos países mais pobres e mais perigosos do mundo. Na sexta colocação está a República Democrática do Congo, o segundo país em extensão territorial da África. Muitos conflitos políticos durante décadas fizeram os moradores fugirem para países vizinhos motivados pela fome. O PIB per capita é de $1.132. A renda média da população é muito baixa e a desigualdade socioeconômica se agravou com o tempo, com 63% das pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Além disso, o país tem enfrentado conflitos armados praticamente desde sua criação, o que tem causado instabilidade política e social e prejudicado a economia e a infraestrutura do país. Em 2018, a República Democrática do Congo tinha a terceira maior população de pobres do mundo, com 73% da população congolesa vivendo em situação de pobreza extrema. Em sétimo lugar está Moçambique, que fica localizado a sudeste da África e faz fronteira com 6 países, entre eles a África do Sul e Tanzânia. O país, apesar de possuir inúmeras reservas naturais, passou por conflitos e figura entre os países mais pobres do mundo com um PIB per capita de $1.293. A economia moçambicana ainda está em um estado de subdesenvolvimento, com 43% da população vivendo em situação de pobreza absoluta. Embora o país seja rico em recursos naturais, a sua economia é altamente dependente da agricultura, que é vulnerável a condições climáticas adversas, como secas e inundações. Além disso, o setor industrial ainda está em desenvolvimento e a infraestrutura do país é limitada. A pobreza em Moçambique é agravada por fatores políticos, sociais e culturais. Moçambique foi uma colônia portuguesa até 1975, quando se tornou independente, e o país viveu uma guerra civil de 1977 a 1992. A instabilidade política e a violência afetaram negativamente o desenvolvimento do país e contribuíram para a falta de segurança alimentar e nutricional, o acesso limitado aos serviços básicos de saúde e educação, bem como a falta de infraestrutura. Na oitava colocação está o Níger, que fica na África Ocidental, sendo o maior país dessa região. Cerca de 80% do seu território está localizado no deserto do Saara. Aproximadamente 70% da população é analfabeta e com uma agricultura ineficiente e população crescente sem controle, o país tem um PIB per capita de apenas $1.320. Com isso, a maioria da população do país vive em condições de pobreza, com cerca de 60% abaixo da linha da pobreza. Além disso, o país tem uma das maiores taxas de natalidade do mundo, com as mulheres tendo, em média, 7,6 filhos, o que resulta em um rápido aumento populacional. Outros fatores que contribuem para a pobreza no Níger incluem conflitos em países vizinhos, resultantes em inúmeros refugiados que buscam abrigo no país. Também há uma falta de acesso a recursos básicos, como água, alimentos, educação e saneamento, o que agrava ainda mais a situação de pobreza no país. Apesar de possuir reservas naturais, como petróleo e urânio, o Níger não tem conseguido desenvolver esses recursos devido à falta de investimentos e infraestrutura necessária para explorá-los de forma eficaz. O país continua a enfrentar uma série de desafios econômicos e sociais que o colocam entre os países mais pobres do mundo. A Libéria é um país do oeste africano que é banhado pelo Oceano Atlântico. Mesmo vivendo tempos de paz, o país ainda sofre as consequências dos conflitos, com grande parte da população vivendo abaixo da linha da pobreza. Sendo o nono país mais pobre do mundo, o seu PIB per capita é de $1.602. Esse país está nessa situação devido a conflitos civis prolongados, instabilidade política e econômica, corrupção, falta de infraestrutura e recursos naturais limitados. Desde a década de 1980, o país sofre com conflitos internos que resultaram em deslocamentos em massa, destruição de infraestrutura e interrupção da economia local. Esses conflitos também levaram a um ciclo de pobreza e falta de acesso a serviços básicos de saúde, educação e saneamento. A corrupção generalizada também é um problema sério,
prejudicando o desenvolvimento econômico e social do país. Além disso, a falta de recursos naturais, a baixa produtividade agrícola e a dependência de importações tornaram a economia do país altamente vulnerável. Em termos de indicadores sociais, a Libéria tem um dos piores índices de desenvolvimento humano, IDH, do mundo, com uma expectativa de vida média de apenas 64 anos e uma taxa de alfabetização de cerca de 48%. Por fim, o 10º país mais pobre do mundo é a República do Chad, que está localizada no centro do continente africano. O Chad é considerado um dos países mais pobres do mundo devido a uma combinação de fatores econômicos, sociais e políticos. Cerca de 80% da população vive abaixo da linha da pobreza e mais de 50% é analfabeta. Apesar de ser um grande produtor de petróleo e algodão, o país tem um PIB per capita de apenas $1.621 e enfrenta altos índices de corrupção e instabilidade política. A variedade étnica do país também tem sido um fator para os conflitos internos. Além disso, a falta de investimentos em infraestrutura, saúde e educação, juntamente com desafios como a desertificação, também contribuem para a situação de pobreza extrema do Chad. Hoje exploramos a dura realidade dos países que enfrentam grandes desafios para sobreviver. Espero que esta jornada tenha despertado em você uma compreensão mais profunda das dificuldades que muitas nações enfrentam diariamente. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever para não perder a próxima viagem de conhecimento. Até o próximo vídeo!